Minha primeira vez falando com uma pombagira. Existe muito tabu, né, sobre entidades espirituais, como elas funcionam, se ela faz o bem ou o mal. Mas nada disso é irrelevante porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa e tinha muita curiosidade. Pra quem não sabe, eu sou de Umbanda, tenho muita curiosidade em bruxaria. Então sempre tive curiosidade desses lados espirituais e um pezinho muito grande no outro lado da vida. Até ter a primeira conversa com o pombagira. Eu tinha 13 anos quando aconteceu meu primeiro contato com o lado espiritual e foi como? Eu tinha um grupão muito grande de amigos de eventos de anime mangá. Estava nas férias do meio do ano, quando um amigo nosso, Johnny, que mora em Itanhaém, uma cidade do litoral de São Paulo, convidou todo mundo pra se reunir na casa dele, pra poder passar as férias, nos 15 dias de recesso. Todo mundo decidiu ir e fomos para a casa dele. Foi o caos de gostoso, gente. Foi muito gostoso, muita coisa divertida aconteceu, muita coisa ruim aconteceu, normal, quando tem muita gente juntas. Foi muito mais bom do que ruim. Eu sempre fui meio largado pela minha mãe em quesito, assim, de sair, porque ela sempre soube que eu tinha muito juízo, então ela sempre me deixou livre pra fazer o que eu quisesse, porque sabia que de mim não ia vir problema nenhum que me envolvesse. Então lá foi eu para Itanhaém com os meus amigos. Tinha a Pri, tinha o Eric, tinha o Joseph que eu beijei, mas eu vou contar depois. Tinha a Maísa, tinha muita gente. A gente chegou, se arrumou no lugar, se ajeitou tudo bonitinho, anoiteceu e decidimos sair. Então a gente foi dar uma volta pelo centro de Itanhaém, na praça, fomos na praia, fomos em vários pontos noturnos que tinha ali, que era assustador, porque nós éramos pessoas esquisitas. Nós gostávamos de lugares que eram praticamente assombrados, onde não existia ninguém e só ficava a gente. Aí gostava de ir pra praça onde não tinha luz, gostava de ir pro cemitério, eu gostava de ficar na praia sem iluminação, de ficar sempre entre a gente, sabe? Quem se divertia muito entre a gente. Aí nessa saída, a Pri, ela conheceu um garoto, se amigou com ele, o Joseph conheceu uma garota, se amigou, as pessoas, todo mundo começou a conhecer as pessoas e se amigaram ali, né? Ficou todo mundo bem junto, bem unido. Até que esse amigo, ele levou a gente em uma casa de repouso abandonada e decidimos invadir, sem medo nenhum. A gente simplesmente foi, só foi difícil pra poder pular o portão. A gente foi, entrou na casa de repouso abandonada e ficamos ali. A gente literalmente ficou ali se divertindo dentro da casa de repouso, gente. Sem luz, sem nada. Só a lanterna do celular, sorrisos, brincadeira. A gente brincou de gato mia, brincou de esconde-esconde. Sem medo nenhum, literalmente. Aí a gente ficou cansado e falamos pro Johnny, vamos voltar pra casa pra descansar, que amanhã a gente sai cedo e vamos pra praia. Só que ele virou e falou assim, não tem como a gente voltar ainda. A gente achou meio esquisito falar que não podia voltar, sendo que a gente tava na casa dele. Aí a gente perguntou por que não podia. Ele não queria falar, mas a gente insistiu até ele falar. Daí ele falou que a mãe dele tinha um terreiro no fundo de casa e estava em dia de gira. Então não era pra ninguém voltar porque ele estava com vergonha de saberem que a mãe dele mexia com o espiritismo. Mas tipo, ninguém ligou e tudo bem, decidimos ficar lá porque ele não queria, ele estava desconfortável. Só que eu era muito curioso, gente. Eu virei pra ele e falei assim, eu posso ir? Porque eu queria muito ver como que é. E ele falou assim, não, tá bom, pode ir lá. Ele me explicou como voltar pra casa dele, então eu fui pra casa dele. Chegando lá, tava fechada, só tinha um portãozinho no lado aberto. Então eu entrei nesse portãozinho e fui até o fundo da casa dele, onde estava acontecendo a gira. O meu primeiro impacto, gente, foi assim, eu entrei, já me assustei com aquela gargalhada. Não vou mentir, foi muito assustador. O terreiro era pequeno, só tinha a mãe dele incorporada e uma pessoa ajudando, que no caso era o pai dele. E tinha algumas pessoas, tipo, tinha umas 10 pessoas, 11 pessoas, não era muita gente não. E na hora que eu cheguei, ela tava rodando, dando gargalhada, com um vestido vermelho, um véu preto na cabeça, muito bonito, e ela tava com um copo na mão. E por incrível que pareça, aquele líquido não caiu. Eu entrei, eu me deparei com aquilo, eu me assustei muito, eu fiquei tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui? E eu querendo ir embora, mas eu não conseguia ir embora porque minha curiosidade era muito grande. Já viu aquele ditado que a curiosidade matou o gato? Então, eu era o gato, mas não morri. Aí o pai dele me viu, né? Veio falar comigo, me deu boas-vindas, falou pra mim poder escolher um lugar pra sentar. Aí eu fui e sentei lá no fundo. Tipo, tinha 4 fileiras de cadeira desse lado e 4 fileiras de cadeira desse lado. Eu sentei nesse lado aqui, lá no fundo, tá? Pra ninguém me ver, porque eu só queria observar. Eu queria ver como que era. Eu queria saber o que ela falava pras pessoas. Só que não dava pra mim poder ouvir o que tava falando com as pessoas, porque era muito baixo, eu só falava diretamente pra pessoa. Eu achava que quando a gente fosse, ela ia falar uma coisa aberta pra todo mundo ouvir, sabe? Da pessoa. Não, é bem privado. Chegou lá, conversou uma pessoa de cada vez e tá. As pessoas estavam indo embora e eu tava lá, ainda tava tocando música, tava ouvindo gargalhada, tava ouvindo ela brincar quando eu parava de falar com as pessoas. Ela falava que as pessoas iam embora. Até que tava faltando umas 4 pessoas contando comigo. Tinha uma moça na minha frente, uma moça na ponta e a outra moça na última cadeira, igual eu. Aí começou a tocar música lá, ela começou a rodar. Ela veio andando entre as cadeiras, né? E parou na minha fileira, olhando pra mim, deu risada e me chamou. Eu morri.
meu espírito saiu do corpo naquele momento. E ela começou a dar risada, olhando pra minha cara. E eu me cagando de medo, não conseguia olhar pra ela com muito, muito medo. Porque era muito diferente da mãe dele. Era literalmente outra pessoa, porque é outra pessoa. Parou de rodar literalmente na minha frente, sem nem um pouquinho de tontura. Me chamou e falou, vem comigo. Nesse momento, eu já tinha cagado de medo. Eu pensei, pronto, agora ela me chamou, agora ela vai pedir alguma coisa. E eu vou ficar devendo a um santo. Que era o que todo mundo falava. Todo mundo falava que o santo cobra pra fazer as coisas. Eles pedem isso e pedem aquilo. Ela me chamou, falou, vem sem medo. Brava, sabe? Eu fui obrigada a levantar. E ela me chamou lá pro centro, onde ela tava. Pra cadeirinha onde ela tava conversando com as pessoas. Eu fiquei com receio de ir. O pai dele veio, me chamou e falou assim, não, pode sentar, fica tranquilo, que é tudo bem, tudo de boa. Se ela te chamou, ela falou que ela tem alguma coisa pra poder te falar. Ela vai te dar algum conselho que vai te ajudar na sua vida. Ou futuramente, e você vai percebendo com o tempo. Então eu fiquei um pouquinho mais calmo e decidi ir sentar. Ela pegou minha mão, ela bateu na minha mão e falou, não precisa ter medo. Eu não faço maldade, só pra quem precisa. Eu estava gelado, sabe? Mas minha curiosidade era muito maior. Eu queria muito estar ali onde eu tava. E eu estava muito feliz por dentro, mas muito com medo. E ela percebeu. Ela virou e falou assim pra mim, você tem curiosidade. Você quer descobrir como isso funciona? Eu tô sentindo que você tá bem aqui. E eu estava muito bem, sabe? Mas eu tava achando muito esquisito, porque era completamente diferente de tudo que já tinham me falado. Porque as pessoas realmente têm muito preconceito com o povo de esquerda. Exu, Pombagira, Erê. Tem muito preconceito e não deviam. Ela começou a falar algumas coisas que aconteceram na minha vida sem saber. Começou a falar algumas coisas da minha mãe, alguma coisa do meu irmão, algumas coisas da minha avó, sabe? De todo mundo que eu conhecia ali. Só que a coisa que ela mais me marcou, que ela falou e que eu não botei fé, foi que eu sofria muito bullying na minha vida, na cidade onde eu morava, na escola também. Todo dia na minha escola, gente, eu sofria bullying. Era agressão, era puxão de cabelo, era xingamento. Todo dia, você não tem ideia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Na rua também era. As pessoas não aceitavam quem eu era e me maltratavam por causa disso. E ela tocou nesse assunto. Que eu tinha um problema de não ser aceito e eu queria ser amado. Nessa hora ela me prendeu, sabe? Eu fiquei olhando bem pra dentro do olho dela. Eu via que não era a mãe do meu amigo ali, era outra pessoa, porque tava muito fixo o olhar, era muito fundo o olhar dela. Ela virou pra mim e falou assim, vai aparecer uma pessoa na sua vida que vai mexer muito com você, que você vai amar absurdamente, mas que você vai ter que aprender a lidar muito rápido, senão você vai sofrer. Eu fiquei olhando pra cara dela quando ela falou isso, nos meus pensamentos, sabe? Eu ficava pensando, mas tipo, como que isso vai acontecer? Ela segurou minha mão de novo e falou, você quer perguntar alguma coisa? Eu virei pra ela e falei assim, não, porque eu não tenho como te pagar. Ela me deu uma bronca. Ela virou e falou, eu estou te cobrando alguma coisa? Não estou te cobrando nada. Então pergunta. Eu fiquei sem jeito e meio que conversei com ela. Eu falei, mas como alguém vai gostar de mim, sendo que ninguém gosta de mim de forma romântica? Ninguém quer namorar comigo, ninguém quer me assumir, ninguém quer nada. Ela virou pra mim e falou assim, tem uma pessoa que vai gostar muito de você, mas você ainda não conheceu. Eu virei e perguntei de novo, mas como assim eu não conheci? Eu vou conhecer quando? Ela virou e falou assim, você está aqui por um motivo. Eu sempre gostei dessa teoria de que a gente tem que estar em um lugar porque tem que estar. Então nessa hora que ela falou isso, eu pensei assim, mais ou menos. Então eu tinha que vir aqui porque eu vou conhecer o grande amor da minha vida, alguém que vai gostar de mim, que vai me assumir e vai me fazer feliz. Na hora que eu pensei isso, ela respondeu, sim, tudo isso. Aí eu, como assim? Tudo isso que você pensou. Eu fiquei extremamente assustado, porque eu não falava praticamente nada, ela me dava muita resposta. E eu perguntei quando que isso ia acontecer. Ela falou que ia ser logo. Não de primeira, mas ia ser logo. Eu não entendi o porquê. Aí ela falou mais algumas coisas, me deu um passe, me benzeu, tirou o encosto, me deu um negócio pra poder beber, que, gente, eu saí de lá outra pessoa. Eu saí leve, eu saí confiante de mim. Eu saí de lá feliz e muitas outras coisas. E eu fiquei com esse negócio na cabeça de que eu ia conhecer alguém. E tinha perdido o medo completamente de pombagira, de macumba, de tudo isso, sabe, gente? Foi meu primeiro contato e foi muito bonito. Foi de verdade muito bonito. Eu recomendo todo mundo que nunca teve experiência, tenha pelo menos uma vez na vida pra poder quebrar esses preconceitos que as pessoas têm. Eu deitei, esperei todo mundo chegar, ficamos conversando, né? Aí perguntaram pra mim como que foi. Eu falei, foi legal, foi muito gostoso, me falaram algumas coisas, perguntaram como que é. Eu expliquei, só que não sabia explicar muito bem, porque, né, era a minha primeira vez. O Johnny todo feliz, porque o povo não teve preconceito, né, e viu que eu gostei, estava muito feliz. Naquela noite, eu comecei a achar que era o Joseph, a pessoa que eu ia gostar. Porque a gente dormiu junto no mesmo colchão, porque não tinha colchão pra todo mundo. E ele ficou dormindo comigo de abraçado. Aí eu
Comecei a achar que era ele. Passou um tempo, a gente lá, pela hora de ir embora, eu conheci uma menina chamada Maísa, que aconteceu umas coisas, e quando eu voltei pra casa, um garoto veio brigar comigo por causa de uma coisa que aconteceu com a Maísa. Que esse garoto, a gente começou a conversar muito, ele era de Itanhaém. E foi quando eu conheci o Matheus, que pra mim ele foi o grande amor da minha vida, que é aquele amor jovem que a gente tem, sabe? Que é muito gostoso, mas também me acarretou muita coisa. Então logo vou contar pra vocês a história do Matheus, porque eu tenho que estar um pouco mais preparado, que eu ainda não tô. Então esse foi a minha primeira conversa com Pombagira, que realmente tudo que ela falou tinha acontecido e acabou acontecendo. Foi muito gostoso conversar com ela. E hoje eu sou da Umbanda, gosto muito dos santos. Então quem não conhece, gente, procure conhecer porque é muito bom. Se vocês já tiveram alguma experiência assim, comenta aqui pra mim. Se vocês quiserem mais vídeos sobre a religião também, falando minhas experiências com os guias, comenta que eu trago pra vocês também, tá bom? Então é isso, gente, é o vídeo. Então tchau, até o próximo vídeo.